Segunda lição que eu quero deixar com você é olhar nessa parábola para o filho fora de casa. Aí dos versículos 12 ao 21, que nós não lemos, conta algumas coisas, eu vou só citar aqui rapidamente. A parábola começa dizendo que o pai tinha 2 filhos. O filho que sai de casa, ou fora de casa, do versículo 12 ao 21, eu anotei algumas coisas assim dentro dos versículos para a gente observar. Versículo 12, ele pede toda a herança do pai, né? A herança dele, ele tinha esse direito, ele pediu a herança. Versículo 13, ele desperdiçou toda a herança, desperdiçou tudo. No versículo 14, diz que ele começa a passar necessidade. No versículo 15, ele arruma um bico lá de cuidado de porcos. Além da falta de emprego, houve uma grande fome na região, então ele passou por 2 situações. Uma, que ele desperdiçou tudo que tinha, e outra, que ele entrou num momento de fome geral, né, de falta de emprego. E o único bico que ele arrumou foi cuidar de porcos, e isso para um judeu era complicadíssimo, porque o porco, né, na religião judaica, era um animal impuro. Então olha aqui agora onde ele está se afundando, né? Sem trabalho, passando necessidade, depois de ter desperdiçado tudo, ainda tem que fazer um trabalho que na religião dele, na cultura dele, era a coisa mais terrível. E ali ele está se afundando nessa situação. No versículo 16, diz que não tinha comida, não tinha nem a comida dos porcos. Ele tentava se alimentar do que sobrava dos porcos, nem isso deixava para ele. Então, olha a situação que esse filho fora de casa, que sai da presença do pai, dos braços de Deus, da vida com Deus, ao ponto que ele vai se afundando. E aí chega no versículo 17, algo muito forte, muito bonito. Diz que caindo em si, a ficha caiu na mente daquele jovem, daquela pessoa. Ele lembra que os empregados do pai dele tinham do bom e do melhor. E ele está ali, deixou o pai dele, pegou a sua herança, desperdiçou tudo, afundou toda a sua vida, não tinha comida e estava vivendo toda aquela miséria onde ele estava. E aí, então no versículo 18 ele começa a pensar: eu voltarei como empregado do meu pai. Os empregados do meu pai têm o que comer. E eu estou aqui, eu era um filho, deixei a minha posição de filho e estou vivendo aqui, que nem como empregado eu tenho uma boa comida. E ele pensa então o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele se arrepende. Ele se arrepende. E a gente cantou aqui, né, sobre o amor de Deus, essa canção muito bonita, e é exatamente muito bíblica. E é isso. A gente pensa que se arrepender, o perdão de Deus simplesmente eu volto. Não. Ele caiu em si, a ficha caiu. Ele diz: eu não sou digno. Quem entende o que é vida com Deus é isso. Eu não sou digno. Nós não estamos aqui porque nós somos melhores do que ninguém, porque nós nos tornamos bonzinhos, não. É porque nós reconhecemos que a gente não é bom, que a gente não é suficiente, que a gente precisa de Deus. Então ele cai em si e diz: pai, me aceita. Não sou digno nem de ser seu filho mais, mas me aceita como um dos seus empregados, porque eles têm melhor condição do que eu estou vivendo. Aqui é o filho fora de casa.